Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, segunda parte, capítulo 3. Corpo espiritual e volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Na metamorfose dos insetos, a estólise, ou seja, a destruição dos tecidos orgânicos, alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório, efetuando o processo estolístico. Segundo referências apresentadas na primeira parte do estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, formando a histogênese, a formação de células. Os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera, ou seja, para se sustentar no ar, para voar. Assim também, após a transformação ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se, abastecendo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Mas, na encarnação, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições do seu próprio corpo espiritual além-túmulo não é fácil ao homem comum, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita, limitada aos problemas de estrutura e por isso mesmo incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Como entenderemos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? O problema é de simples orientação, como acontece numa fábrica de grandes proporções, em que a gerência unificada em seus programas de ação supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Então, o cérebro é o gerente. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Ubiquidade seria estar em vários lugares ao mesmo tempo, tá? E aí ele responde, desculpa, a pergunta está criteriosamente formulada, no entanto, para a ela responder com segurança, precisamos dispor na Terra de noções mais avançadas sobre a mecânica do pensamento. Ou seja, nós, encarnados, precisamos estudar mais sobre a mecânica do pensamento
para podermos entender. Por enquanto, ele não tem como explicar para a gente, ok? Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado, maltratado, machucado, dessa ou daquela forma na Terra. Entretanto, agora não dispomos de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Então, no mundo espiritual existem enfermarias que ajudam o recém-chegado, recém-desencarnado, né, se recompor. A gente já viu isso em outros livros dele, né? As enfermarias, onde eles recebem, cuidam. Qual é a ordem de formação dos centros vitais, dos chakras, pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese, subdivisão das células, sob a orientação das inteligências superiores, mas não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética, da ciência que fala do desenvolvimento do indivíduo, ok? Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual. Os cientistas humanos chegarão por si próprios a esse entendimento, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Qual a importância da relação existente entre baço e centro esplênico? Se o baço pode ser extraído, né, sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa anulação desse órgão no corpo espiritual e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoiético, que esse é um sistema responsável pela formação dos glóbulos sanguíneos, tá? Então, esse sistema, né, continua funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, no corpo, atento às articulações do binário mente-corpo. Como compreenderemos a situação dos centros vitais, dos chakras, no caso dos ovoides? Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual, restritos na ovoidização, apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam. Não dá para explicar melhor, mas você entenderá. Pensando na semente minúscula que guarda dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá de futuro. Uberaba, 23 de abril de 1958. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.